Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto nas engrenagens e, claro, nos enormes desafios da fiscalização municipal. E para fazer isso, nós vamos usar um estudo de caso que é absolutamente fascinante. Uma reunião recente da Câmara Municipal de Ribeirão Vermelho, lá em Minas Gerais. Olha, esse caso é um microcosmo perfeito, sabe? Ele ajuda a gente a entender aqueles problemas universais de transparência, de manutenção urbana e principalmente de como o atrito entre os poderes afeta, na veia, a vida de quem mora na cidade. Acompanhar os debates dos vereadores nessa reunião mostra direitinho como a burocracia e as leis se traduzem, ou, bem, falham miseravelmente em se traduzir, no asfalto da sua rua e na limpeza da sua praça. Para organizar nossa conversa, vamos passar rapidinho por 5 pontos: a crise na infraestrutura local, o caso específico da Rua Eduardo Rocha, os limites da fiscalização parlamentar, as implicações legais do silêncio da prefeitura e, por fim, o impacto disso tudo na confiança do cidadão. Ponto número 1. A crise na infraestrutura local. É a realidade nua e crua das ruas. Sabe, antes da gente começar a falar de leis, decretos e ofícios formais, a gente precisa olhar para o chão, para o visual da cidade mesmo, porque esse é o primeiro reflexo de qualquer gestão pública. E o que os vereadores de Ribeirão Vermelho estão relatando é, basicamente, um colapso na manutenção básica. Durante a sessão, eles trazem queixas urgentes, daquelas do dia a dia da população. Ruas que estão implorando por uma capina, um mato altíssimo tomando conta de espaços de lazer como a Praça Bento de Abreu e uma falta crônica de iluminação. A coisa chegou num ponto de degradação tão alto que a Câmara já está debatendo seriamente criar uma força-tarefa de limpeza urgente ou até mesmo terceirizar o serviço de vez. O argumento central deles é bem claro. A prefeitura hoje opera com uma equipe tão reduzida que perdeu a capacidade de fazer o básico como varrer rua e podar árvore. O resultado? Espaços públicos totalmente abandonados, o que gera um efeito cascata terrível na qualidade de vida e na segurança de todo mundo. E aí, tem uma observação de um dos parlamentares que eu acho genial e que resume perfeitamente a situação. Ele compara Ribeirão Vermelho com Itumirim, uma cidade vizinha, menor, que tem várias ruas de terra, mas que se mantém impecavelmente limpa. Ele solta essa: Ribeirão tem mais dinheiro do que Itumirim. Algo de errado não tá certo. E bingo, ele tocou na ferida. O problema que a gente está vendo não é falta de dinheiro no cofre da prefeitura, já que o orçamento de Ribeirão é maior. Os vereadores estão apontando para um gargalo puramente administrativo. O dinheiro está lá, a necessidade da população está gritando na porta, mas o serviço essencial não chega na ponta. E é exatamente isso que cria o conflito central da nossa análise de hoje. Ponto 2. O caso da Rua Eduardo Rocha. Literalmente, uma rua dividida ao meio. Para a gente entender esse gargalo administrativo na prática, vamos sair um pouco do debate geral e focar num exemplo muito tangível que pegou fogo na Câmara. A Rua Eduardo Rocha, que o pessoal lá conhece como Reta. É o exemplo perfeito e até meio absurdo da desigualdade de infraestrutura. Imagina só, metade dessa mesma rua recebeu uma pavimentação histórica, ficou linda, acessível, um super avanço. Mas a outra metade foi simplesmente esquecida. Ela continua sem asfalto, cheia de buracos e, o que é muito pior, com os barrancos cedendo. Os muros de contenção estão desmoronando, jogando terra e brita literalmente na porta das casas das pessoas. É um perigo constante. E isso, claro, gerou um impasse gigante. Os moradores, com toda a razão, foram bater na porta da Câmara exigindo alguma segurança estrutural para ontem. E o que o Executivo fez? Mandou um ofício citando limitações operacionais e financeiras e disse que está acompanhando a situação. Só isso, acompanhando. Diante dessa inércia, a Câmara começou a pensar fora da caixa. Poxa, e se a gente usar uns dormentes de madeira velhos da empresa ferroviária VLI para fazer um muro de contenção provisório? Mas aí, meus amigos, o debate trava naquela teia burocrática de jurisdição. De quem é a responsabilidade? Da prefeitura, para proteger os moradores? Ou da ferrovia, já que o problema é na faixa de domínio deles? Fica aquele jogo de empurra, a prefeitura não busca uma parceria ativa, e a rua? Bem, a rua fica do mesmo jeito, perigosa e caindo aos pedaços. Esse sentimento de frustração que vai acumulando é perfeitamente capturado nessa fala de um dos vereadores. Não adianta pôr uma resposta bonita e não ter atitude. É a pura frustração de quem está na linha de frente da fiscalização. A prefeitura manda ofícios super bem escritos, com palavras bonitas, prometendo estudos para o futuro, mas ali, no asfalto esburacado da Rua Eduardo Rocha, a atitude é zero. E convenhamos, né? Ofício com gramática perfeita não segura barranco de terra na casa de ninguém. Ponto 3. Os limites da fiscalização, ou, em outras palavras, quando a ação do legislativo bate de frente com a inação do executivo. Vamos ver como um buraco na rua se transforma numa crise institucional. Na teoria, o ciclo democrático numa cidade segue 3 passos bem lógicos.
Passo 1. O cidadão vê um problema urgente, tipo a rua caindo ou a falta de um pagamento de insalubridade. Passo 2. Ele avisa o vereador, que faz um requerimento oficial pedindo explicações à prefeitura. O problema sistêmico, o verdadeiro colapso, acontece no passo 3, porque ao invés de simplesmente mandar os dados, o executivo senta em cima do pedido, atrasa meses, ignora os prazos legais ou manda aquelas respostas genéricas que não dizem absolutamente nada com nada. E olha como isso é grave. Esta citação resume bem o problema. O trabalho do vereador sem resposta, sem informação, se torna muito mais difícil. E não estamos falando aqui de briga política, de oposição contra a situação, nada disso. É uma constatação puramente objetiva. A função principal da Câmara é fiscalizar. Mas como você fiscaliza no escuro? Se o vereador não recebe laudos, não sabe quantos funcionários tem na rua, ou não recebe o cronograma de obras, a prerrogativa constitucional dele fica completamente mutilada. Ele simplesmente não consegue saber se o dinheiro do imposto está sendo bem usado. Ponto 4. As implicações legais desse silêncio. A hora em que a coisa escala. É exatamente aqui que a frustração com o buraco na rua cruza a linha e vira um problema jurídico sério. Como o executivo simplesmente não responde, a Câmara resolveu escalar. Eles solicitaram formalmente uma nota técnica. E atenção, isso não é só mais um papel indo de uma mesa para outra. É um estudo jurídico pesado, feito pela assessoria da Câmara, para desenhar um mapa exato de quais leis o prefeito e seus secretários estão quebrando ao ignorar os vereadores. É a ferramenta oficial para documentar o que a Câmara está vendo como uma omissão totalmente intencional. E as leis que baseiam essa nota técnica não são brincadeira, tá? A nota vai esmiuçar como esse silêncio fere a lei orgânica do município, desrespeita a Lei Federal de Acesso à Informação e, o mais pesado de tudo, vai avaliar se essa omissão deliberada configura crime de responsabilidade lá no Decreto-Lei 201 de 67. Pensa bem, o que começou como uma simples pergunta sobre uniforme de gari e laudo de insalubridade, agora tem potencial para virar uma sanção institucional severa contra a prefeitura. Para vocês terem uma ideia de como os prazos são ignorados, os vereadores trouxeram uma linha do tempo de um caso real de insalubridade. Em janeiro, eles mandaram um ofício pedindo documentos para ajustar o pagamento de servidores de baixa renda. O prazo legal de resposta da prefeitura acabou rapidinho no primeiro mês. E aí, nós chegamos em maio, 4 meses inteiros depois, e nada, zero resposta, um silêncio absoluto. Isso não é só quebrar uma regrinha do regimento, sabe? É um descompasso estrutural que afeta o bolso e a mesa de trabalhadores reais da máquina pública. Ponto 5. O impacto na confiança cidadã. A última e mais grave vítima dessa história. A gente precisa tirar o foco dos políticos e das leis por um segundo e olhar para quem realmente importa. As pessoas que moram na cidade. Como é que essa guerra fria de ofícios, notas técnicas e prazos estourados afeta a família que está lá em casa? A verdade é que, no nível municipal, a distância entre um processo administrativo travado e a vida real das pessoas é muito, muito curta. A realidade é dura. Quando a fiscalização da Câmara falha porque a prefeitura esconde o jogo, as necessidades básicas da população simplesmente não são atendidas. O morador continua desviando do buraco na rua Eduardo Rocha, a praça continua no escuro e cheia de mato, o servidor não recebe o que tem direito. Mas o pior de tudo é o dano invisível. É a quebra de confiança, porque quando um cidadão vai na Câmara pedir socorro e vê que até os vereadores estão sendo ignorados pela prefeitura, a pessoa simplesmente desanima. Ela para de acreditar nas instituições e no próprio funcionamento da democracia na cidade dela. O que nos deixa com essa pergunta para encerrar a nossa análise de hoje. Quando a transparência entra em colapso, quando as equipes não estão nas ruas e os pedidos de fiscalização mofam numa gaveta qualquer da prefeitura, quem é que realmente paga a conta desse silêncio institucional? Como vimos, a resposta não está nos papéis dos advogados. Ela está na calçada quebrada, na rua de terra, no dia a dia da comunidade. E isso prova, sem sombra de dúvidas, que uma fiscalização municipal ativa e, principalmente, respondida é vital para qualquer cidade. Muito obrigado por acompanharem a gente nessa imersão de hoje. Até a próxima!